Esse é o vídeo 1, onde vamos fazer um cacho de Plumeria pudica, que é essa flor branquinha. Aqui pelo meio já tem alguns botões de açúcar. Você conseguiu identificar? São esses aqui. A Plumeria pudica, ou jasmim do Caribe, é uma planta nativa da região central e sul do Brasil. Aqui no meu condomínio temos muitas dessas plantas. Então resolvi pegar um cacho e fazer essa flor de açúcar aqui junto com vocês. Para começar, nós vamos utilizar um arame floral no calibre 22 ou 20. Vou tirar aqui a minha pasta de goma, pesar, vai dar aproximadamente 25 gramas. Com esse pedacinho de pasta de goma, nós vamos fazer o botão principal, o maior de todos. A gente faz uma bolinha e depois a gente faz uma coxinha. Dessa coxinha, a gente vai alongar. Dessa forma, usando a palma das mãos. O ideal é que na produção, nós sempre estejamos comparando com o verdadeiro. Olha aqui. A peça que eu fiz está um pouco maior, mas eu preciso que ela seja maior para poder fazer a parte de baixo do botão. Então, eu vou dobrar a ponta do arame, mergulhar em um pouco de água e enfiar no botão. E aí, eu vou descer com essa pasta. Observa, eu vou ver exatamente o tamanho e vou apertar aonde esse botão ele termina. Aperto a parte de baixo, vou afinar essa parte de baixo e descer no sentido do arame. Você pode ir fazendo movimentos circulares. Descendo com suavidade, sem puxar essa pasta de maneira grosseira. Então, a gente vai fazendo esses movimentos circulares, sempre descendo com a pasta. Afinando e descendo. Vamos comparar mais uma vez. Observa que a que eu estou fazendo, ela tá um pouco ainda grossa na parte de baixo. Então, eu vou afinar. Se necessário for, vou tirar o excesso de pasta. Afina a parte de baixo, tiro o excesso de pasta e continuo com os movimentos circulares puxando para baixo, suavemente. Sempre comparando com o verdadeiro. Veja que eu preciso afinar um pouco mais. Se necessário for tirar excesso de pasta, novamente a gente tira. Afino a ponta. Sempre comparando. Aqui eu já me aproximei um pouco mais do real, mas vou afinar um pouco mais aqui embaixo. Fazer flores realistas exigem que você tenha um pouco mais de atenção e observe a verdadeira. Fique fazendo essa comparação o tempo inteiro. Então, a gente pode ver aqui que tem umas marcações que são das pétalas que ainda não se abriram. Então, eu vou fazer isso com uma faquinha, uma esteca de faquinha. Subindo, porém em um sentido de espiral. A câmera tá desfocando um pouco, mas creio que dá para entender. Vou subindo na diagonal, não em sentido reto. E vou vincando. Observe, agora eu vou fazer isso para baixo, marcando esse vinco na parte de baixo.
Vou afinando a ponta. E ele vai ficar assim. A gente pode comparar os dois, estão bem parecidos. Agora a gente vai partir para os botões menores. Observe que é um cacho e eles estão em alturas irregulares, alguns menores, outros maiores. Vou pegar ali um pedacinho de pasta, vou fazer o maior desses cachos, uma bolinha, depois uma coxinha, afinando a ponta. Vou pegar o arame floral, molhar a ponta, dobrar primeiro e depois molhar um pouco essa ponta. Eu só molho com água, gente, porque a minha pasta ela já tem o CMC, que é o que ajuda a colar. Então, eu coloco ali no centro, pela parte de baixo, afino a parte de baixo, com movimento circular. Sempre puxando para baixo com delicadeza. E vou fazendo esses movimentos circulares com a palma da mão. Sempre cuidando para não perder o formato da ponta. Pronto. Então, ele vai ficar dessa forma. Vamos comparar mais uma vez. E a gente chegou próximo do verdadeiro. Agora, da mesma forma que fizemos com o botão maior, a gente vai fazer com esse menor, vincando na diagonal. De baixo para cima. Esse vinco precisa ser feito com delicadeza, para não rasgar a pasta. Sempre ajustando, comparando. E aqui eu tenho o maior e o menor, tenho o verdadeiro e o falso. Vamos fazer os pequenos com pequenas bolinhas. Vamos fazer uma bolinha, uma coxinha e somente. Vamos fazer isso com todos. Uma bolinha, uma coxinha. E aí eu vou pegar um arame e colocar pela parte de baixo. Não esquecer de molhar a pontinha desse arame com água. A gente vai apertar a parte de baixo com delicadeza para formar um mini botão. Puxando a pasta para baixo. Vamos fazer isso com todos eles. Pronto. E aqui nós temos 4 botões pequenos. Vamos agora passar a fita floral no arame. Eu prendo a fita um pouco abaixo do botão e subo essa fita. E agora eu vou descendo até embaixo. Se você puxa um pouco a fita floral, ela tem uma cola que ela adere. E nós cortamos o excesso. Mais uma vez, vamos fazer. Eu prendo a fita um pouco abaixo do botão. Ó, prendo um pouco abaixo do botão e subo. E agora eu desço. E vou descendo. Nessa descida eu vou puxando um pouco essa fita para que ela libere a cola. O botão maior também, da mesma forma. A gente pode passar a fita por cima do finalzinho da pasta, não tem problema. O acabamento fica melhor assim, dessa forma. E a gente desce e corta o excesso.
Meu nome é Márcia Fernandes, especialista em bolos com cobertura de pasta americana e flores de açúcar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga aqui, curta e compartilhe. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é a pintura dos botões. Para suavizar a cor, vou usar um pouco de fécula de mandioca, mas você pode usar também amido de milho, não tem problema. Vamos observar. Na pontinha, a gente tem um verde mais escuro na ponta dos botões. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos misturar o verde com o branco da fécula de mandioca para deixar um pouco mais suave. Vou pintar todos os botões. E vou pintar também a parte do arame. A gente vai descer com essa pintura para a parte do arame também, tá, gente? Para ficar um pouco mais uniforme a cor. Agora, eu vou pintar somente a pontinha com o verde mais escuro. São esses detalhes que fazem a flor ficar muito mais parecida com o real. Então, se no botão eu tenho essa característica, eu procuro fazer exatamente igual para chegar mais próximo possível da realidade. Fazer essas flores realistas é uma questão de observação. Você precisa observar realmente como que a flor realista ela é para tentar reproduzir. Ó, observe que a minha ficou um pouco mais verde, enquanto a real ela é mais amarelada. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco mais de amarelo nesse botão maior, para poder tentar chegar mais próximo da realidade. Agora sim, eu puxei mais pro amarelo e ficou um pouco mais parecido. Agora, nós vamos pintar o botão maior. Observe que no botão maior, a parte de baixo é mais verde e a parte de cima um pouco mais amarelado. É o que eu vou fazer aqui. Vou pintar todo ele de amarelo. Só que esse amarelo eu vou suavizar com a fécula de mandioca, para ele não ficar muito forte. E com o verde eu vou fazer somente a parte de baixo. Esse que está do lado é o botão natural, verdadeiro. Vou fazendo somente na parte de baixo, suavizando, puxando um pouco para cima. Faço também na parte do arame, para tentar uniformizar essa cor. Vamos observar, observa que o meu ficou um pouco mais escuro, um pouco mais amarelado. Então, vou suavizar esse amarelo com a fécula de mandioca. Vou colocar somente o branco. E é assim, a gente vai testando as cores, vai comparando, vai testando, vai fazendo. Agora sim, eu consegui suavizar um pouco mais. Nós vamos unir esses botões agora. Observe que eles são aqui enfileirados de maneira não uniforme. Tem um em cima, outro embaixo. E é assim que nós vamos fazer também. Vamos organizar eles aqui de maneira meio que desordenada. Um em cima, outro embaixo. E vamos juntar tudo com uma fita floral. Somente os botões menores. Vou pegar uma fita floral verde. Vou prender ali, um pouco abaixo dos botões. Puxando sempre com suavidade essa fita para que ela libere a cola. E vou descer com essa fita até embaixo. Vamos observar, sempre comparando.
Ficou bem parecido. E esse é o cacho verdadeiro com os botões. Se eu juntar aqui, vai ficar um pouco difícil de saber quais são os de açúcar. Observe que ele se mistura ali pelo meio e fica bem difícil de saber qual que é o comestível. São esses. No nosso próximo vídeo, que é a parte 2, nós vamos fazer a flor, o jasmim do Caribe, ou Plumeria pudica, que é o nome científico. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.